O que é ansiedade? Você sabia que uma das perguntas mais pesquisadas no Google referente à ansiedade é se ansiedade é pecado? Vem comigo que hoje a gente vai descobrir. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. O que é ansiedade? Uau, tem pegado muita gente essa tal da ansiedade, mas a gente vai ver que ansiedade não é um bicho de 7 cabeças, apesar de parecer para muita gente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Natália Delmontes, seja bem-vindo ao meu canal e aqui juntos nós vamos desbloquear, conhecer coisas novas, aprender sobre a mente, conhecer histórias, pessoas. Nossa jornada juntos vai ser incrível. Então vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então eu postei, você ativou, vai chegar para você e a gente vai estar sempre juntos, conectados. Vamos conversar sobre ansiedade. Ansiedade, eu quero desmistificar um pouco a palavra no sentido de que seja algo negativo, sabe? A ansiedade é comum, é natural. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação, é algo do seu corpo relacionado a algum evento futuro ou algum evento que está próximo a acontecer. Então, o seu corpo ele vai reagir de alguma forma, pode ser medo, angústia, uma preocupação. Então, é como se a sua mente falasse, ei, se prepara que algo vai acontecer. Olha, você vai falar lá em público, se prepara, já vai começar a dar já vem no corpo as sensações, né? Começa a dar aquele frio na barriga, e aí você já começa a querer amontoar, né? Algumas pessoas se sentem assim, e aí rapidamente você pensa, tenho que estudar, tenho que me preparar. Então a ansiedade, ela é boa, ela é uma ânsia para algo que vai acontecer em algum momento. Então pode ser algo real, que realmente vai acontecer, ou algo imaginário. O imaginário, ele é interessante porque chega a um ponto que daí a gente entra na ansiedade doença. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos só discutir a ansiedade normal, a ansiedade comum. Todo mundo é ansioso, todo mundo tem ansiedade. Por quê? Vai acontecer alguma coisa, você está criando alguma coisa, você está elaborando alguma coisa, nossa, já dá vontade daquilo ali tá acontecendo, você de repente tá ali criando um projeto, você já se vê dentro do projeto, você já tá... E aí você começa a ficar ansioso, já começa a mandar mensagem para as pessoas, já começa a se organizar. Essa ansiedade, a ansiedade, ela dá pulsão de vida, ela vibra seu corpo, ela faz você se organizar, se arrumar, se ajeitar, alinhar, estudar ou correr, se for um evento de medo, né? Então você tá ali numa rua escura, de repente seu corpo começa a dar aquele frio na barriga e seu cérebro fala, anda mais rápido, anda mais rápido, anda mais rápido. Percebe que ela te previne, ela te ajuda, ela te protege? Essa é a ansiedade. O único problema de tudo isso é que existe também a ansiedade doença. Então eu tô falando aqui de uma ansiedade que é natural, que todo mundo tem. Qual é o momento que passa de uma ansiedade natural para uma ansiedade doença? Qual que é esse momento? É quando tudo começa a ficar em excesso. Então, lembra que eu falei de um contexto? A ansiedade normal é quando tem um contexto. Então, eu vou viajar, eu vou dar uma palestra, eu vou conversar com alguém, eu vou precisar ter uma conversa séria com alguém, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou fazer uma prova importante. E aí, nosso corpo ele tá sentindo todas as reações. E sabe quando a gente termina e conclui aquilo que deu todas aquelas reações e aí dá aquela sensação de alívio? Essa é a vida, essas são as sensações, isso te mantém vivo. Isso é bom. Chega a ficar ruim quando vira doença, e é o excesso. E aí, de repente, você se preparou para uma viagem, você se organizou para uma viagem, e aí você vai pisar no aeroporto, de repente, seu coração começa a palpitar, parece que estão pegando seu coração e estão espremendo assim, apertando, dá uma angústia, dá uma agonia. E aí começa a vir o medo e começa a vir os pensamentos. O avião vai cair, o avião vai estragar, você vai cair, você vai morrer. Começa a vir pensamentos, as vozinhas. E você começa a dialogar com essa voz. Nossa, será que isso vai acontecer? É verdade, minha mãe falou, minha mãe me despediu de um jeito diferente, agora eu tô pensando nisso. Nossa, será que é o dia da minha morte? Ah, não vou. E aí você entra em crise. E de repente você começa a tremer, parece que você vai ter um infarto, sua pressão sobe. E aí você perde o voo e não vai viajar. Ou melhor, às vezes nem perde o voo, você simplesmente decide, eu não vou. Vira as costas e vai embora. Virou doença. Por que virou doença? Quando é algo que está em excesso e está começando a limitar você.
Claro, se isso aconteceu em um momento específico da sua vida e depois nunca mais aconteceu, depois você nunca mais teve crise, é porque só naquele momento ali, que era uma situação específica, lembra? Tem um contexto, realmente era real, realmente alguém precisava de você, realmente ia acontecer alguma coisa, e aí você precisou ir embora. Não vou conseguir ir, meu pai precisa de mim. Enfim, é um contexto real, que é palpável. Agora, quando é algo imaginário, você não sabe se o avião vai cair, você não sabe se realmente isso vai acontecer, você não sabe se é o dia da sua morte. E você está se privando e se poupando de viver algo que era importante para você, que eram umas férias, que era algo que você tinha planejado, por um pensamento de e se? Se você for se basear nos e se, você não sai de casa. E se você atravessar a rua e alguma coisa acontecer? Se você entrar no carro e alguma coisa acontecer? Percebe como isso é perigoso? Mas eu sei que você faz isso sem querer fazer. Eu sei que você não arquiteta tudo isso. Eu sei que isso não está no seu controle. Por isso que a ansiedade é uma doença. A ansiedade não é pecado. Você não escolheu ter ansiedade. Você não foi sorteado para ter ansiedade. A ansiedade é uma doença, uma representação de algo, de muitas e muitas coisas que está acontecendo. E aí o seu corpo está sentindo, ele está dizendo para você: ei, tem alguma coisa errada. Vamos olhar para dentro? Vamos ver o que está acontecendo? E aí, por isso que eu sempre alerto, né? A ansiedade, ela não é... Vamos imaginar que a crise deu agora no aeroporto, mas essa ansiedade, ela não começou agora. Ela começa lá atrás. Na sua base, nos primeiros anos. Então, tem ali a linha da vida, né? E aí vem uma manchinha, de repente acontece outra coisa, outra manchinha, outra coisa, outra manchinha, até que... explode. E aí, você perdeu sua mãe, aconteceu alguma coisa grande e isso explodiu. Quer dizer que começou nesse momento? Não, olha para sua jornada, olha as coisas que você já viveu. Essa ansiedade, ela já começa lá atrás e ela vem crescendo, 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 até que chega uma hora que a mente não aguenta e isso sai do corpo, tá? Então, o que eu quero trazer para você? Que a ansiedade, existe ansiedade boa, ansiedade que é natural, que todo mundo tem, mas também tem ansiedade doença. Essa ansiedade doença, ela tem os sintomas que existem dentro dela para você se encaixar ali e ver realmente se você tem ou não. Depende de uma duração também, você precisa estar ali no mínimo de 3 a 6 meses tendo aqueles sintomas com frequência para você se encaixar numa ansiedade doença, tá? Quando é uma coisa esporádica, aconteceu uma vez ou outra por conta de algo que eu estava vivendo, de uma situação que eu estava passando que foi muito difícil, é normal, é seu corpo reagindo a uma situação difícil. Agora, quando não está acontecendo nada, não tem nenhum contexto, você está na sua casa, de repente vem uma crise. Você está na escola, de repente vem uma crise. Você está conversando com alguém, de repente vem uma crise. O que é a crise? É todos os sintomas juntos, né? A mão treme, o coração acelera, dá uma angústia, dá uma agonia, dá dor no estômago. Às vezes tem pessoas que passam mal, enfim, vai depender de cada pessoa. E essa crise veio aleatoriamente, não está acontecendo nada, você já está tendo várias crises, você já provavelmente está num quadro da ansiedade doença. Essa ansiedade doença a gente consegue resolver. Existem N formas, N tratamentos para a ansiedade doença, que é o transtorno da ansiedade, hoje a gente chama de transtorno da ansiedade generalizada, que é a TAG. Embaixo da TAG tem outros guarda-chuvas de doença, né? Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem o estresse pós-traumático, que é o TEP. E aí vem vindo várias coisas que vão se destrinchando da ansiedade, mas o central mesmo é o transtorno da ansiedade generalizada, que é a TAG. E aí, ela sim, como é uma doença e você não nasceu com ela, isso sim dá pra gente resolver. Então, existe N tratamentos, existe o tratamento medicamentoso, você vai a um psiquiatra, num profissional responsável que vai te receitar remédios. Esses remédios, eles vão ajudar o quê? Eles vão ajudar você a controlar o que você está sentindo. Então, Natália, eu tô aqui no meio de uma crise e eu tô tendo várias crises e eu não quero mais sentir isso, eu quero diminuir isso que eu tô sentindo, eu quero amenizar, eu quero parar. Aí o remédio, ele vai agir ali no seu organismo para você não tremer mais, para o seu coração não palpitar, para não dar uma crise, entende? Esse é o papel do remédio. Só que o remédio, ele não vai eliminar a ansiedade, ele vai eliminar o que a ansiedade faz o seu corpo sentir, mas a ansiedade vai ficar aqui. Então, sempre que tiver gatilho, sempre que tiver coisas acontecendo, ela vai estourar, entende? A hipnoterapia, ela faz o quê? Ela vai na raiz da ansiedade. Então, a sua ansiedade começou em algum lugar.
Então a gente vai entender qual que é a raiz dessa ansiedade, onde essa ansiedade começou. Foi na barriga? Foi quando você tinha na barriga da mãe, né? Quando sua mãe estava te ali gestando? Foi quando você tinha 5 anos, 2 anos, 10 anos? Onde isso começou? Então a gente vai lá na raiz para entender aonde começou e aí resolver o problema. Aí sim você não sente mais de forma ali definitiva aqueles sintomas que você estava sentindo. Então eu quero trazer para você primeiro, tirar o peso da culpa, porque você não escolheu sentir isso, tá? Isso é um reflexo de muita coisa que você já viveu e já sentiu. Talvez uma sensação de rejeição, talvez uma sensação de abandono, talvez uma culpa, talvez um medo, talvez um bloqueio, enfim. Algo aconteceu e aí sua mente explodiu em ansiedade. Mas isso não é seu, isso está com você. Não é pecado, não é falta de Deus, nem nada nesse sentido. Pode ser realmente que você não acredite em Deus, mas não é o fato de não acreditar que faz você ter a ansiedade, tá? Então são coisas que aconteceram na sua vida. Então primeiro eu quero tirar esse peso de você, essa culpa de você, e aí dar essa clareza de que é uma doença como qualquer outra. Como uma diabetes, como um câncer, como uma doença do coração, qualquer outra doença. E tem forma de resolver isso. Fez sentido para você? Deu uma clareada? Conseguimos aí trazer, mais de uma forma mais clara para você? Fez sentido? Se conhece alguém ansioso, encaminhe esse vídeo para ele. Pode fazer sentido para ele, pode ajudar ele a entender melhor sobre isso. Comenta aí o que você achou. Você tem ansiedade? Você não tem? Você já faz tratamento? Não faz? Como está aí o seu caso? E vamos juntos desmistificando, desbloqueando e aprendendo mais e mais e mais. Até o próximo vídeo.